pessoal, eu espero que todos estejam passando bem, apesar de todas as más notícias que temos enfrentado nesses dias, apesar de toda a situação adversa que nós temos passado nesse tempo. Como todos sabem, devido a toda essa crise com a situação do Covid-19, hoje, provavelmente nas próximas semanas, e a gente não sabe, talvez nos próximos meses, os nossos cultos serão gravados. Talvez nós podemos fazer alguns ao vivo, mas por enquanto nós vamos gravar os nossos cultos e subir no YouTube e enviar para vocês mais tarde. Como vocês estão vendo, eu estou gravando esse vídeo da minha casa, precaução para que eu não precise sair e ir até a igreja. Nós estamos levando a sério as recomendações dos nossos governantes, e só para preparar esse vídeo foram, eu creio que quase 1 hora para conseguir arrumar esse cenário que não tem nada de demais, mas para posicionar a câmera, para fazer todos os ajustes possíveis. E quando eu estava preparando todo esse cenário, eu me lembrei de uma postagem que eu vi essa semana, até compartilhei, de um pastor falando: ore pelos seus pastores que nas próximas semanas vão lutar para não gravar vídeos que vão ficar parecidos como Bin Laden na caverna, né? Bom, eu espero que não seja parecido com isso, eu espero que seja algo legal, que esse tempo possa ser um tempo edificante, né? Mas deixando a brincadeira de lado, nós sabemos que esse tempo ele exige muita seriedade e ele exige de nós muita sobriedade. Eu creio que esse tempo também ele nos ajudará a trazer algumas boas lembranças na nossa memória, né? E uma delas é que a igreja é muito mais do que um prédio. Nós temos ouvido muito falar disso e é uma realidade, né? A igreja não é um local onde nós vamos para cultuar. A igreja somos nós somos igreja. E nós falamos muito isso durante o nosso treinamento. Quem esteve conosco vai se lembrar que o pensamento de uma igreja missional é diferente de uma igreja tradicional. Uma igreja tradicional, as pessoas pensam: eu vou à igreja. Uma igreja missional, as pessoas elas pensam: eu sou igreja. Então, que você se deixe ser usado por Deus nesse tempo, que você se deixe ser igreja de Deus aonde você estiver. Nós, como liderança, nós temos orado por esse tempo, temos orado pela igreja, temos pensado também as melhores formas de servi-los durante essa temporada, né? Hoje eu terei uma reunião mais tarde online com alguns homens de nossa igreja, onde nós vamos pensar formas, estratégias, planos, para que nós possamos continuar equipando os santos para toda boa obra, que é o nosso trabalho. Nós vamos pensar em algumas devocionais semanais, nós estamos pensando sobre a possibilidade de fazermos comunidades missionais online. Nós sentimos falta dessa interação, né? Então nós temos um aplicativo que nós estamos estudando, algumas vias para fazer isso, e vai ser bem bacana, onde nós podemos ter uma interação. E nós também já disponibilizamos hoje nas nossas mídias sociais, através dos nossos grupos de comunidades missionais, o guia para o culto em casa, para o culto doméstico. Se você não recebeu, me avise, me mande uma mensagem que nós vamos enviar para você esse guiazinho. Mas, amigo, de nada adianta nós fazermos isso tudo, nós equiparmos vocês, nós darmos as ferramentas, se vocês nesse tempo não orar, se vocês nesse tempo não ler a Bíblia, se vocês nesse tempo não encher a sua cabeça com a palavra de Deus, as coisas do alto. Eu tenho falado para algumas pessoas com quem eu tenho conversado que um dos maiores perigos nesse tempo é de nós ficarmos o tempo todo ligado somente no que a mídia, os canais de comunicação têm nos informado, e nos esquecermos da palavra de Deus. Nós devemos fazer as duas coisas, nós não devemos ser alienados, nós devemos, numa mão, ter os jornais, ter as mídias sociais, ter as informações sérias, isso é importante, né? Mas na outra mão nós devemos ter a palavra de Deus, porque senão você vai lutar com uma ansiedade que você não vai conseguir lidar, o medo vai encher o seu coração e a sua mente. Então você precisa se policiar. Aproveite esse tempo para ler a Bíblia, para colocar sua leitura da Bíblia em dia, aproveite esse tempo para você fazer suas devocionais com calma, pegue bons livros para leitura, assista bons filmes, gaste tempo com sua família. Talvez a situação possa ser um pouco igual da minha, que tenho 2 filhos pequenos, então assim, eu não consigo sentar por 1 ou 2 horas
para ler nesse tempo, mas nas brechas do tempo eu tenho procurado fazer isso, e a gente tem feito o culto doméstico em casa, foi uma bênção. Faça isso também, faça o culto com a sua família nesse tempo, reúna irmãos, reúna familiares, quem está na sua casa, ore a Deus, cante a Deus, lembre-se das coisas do alto. E se você souber de alguém nesse tempo que está precisando de algum auxílio, de alguém que tem passado por dificuldades, sejam dificuldades emocionais, sejam dificuldades financeiras, sejam dificuldades de saúde, nos informe, ok? Nos avise, fale conosco, porque nós iremos atender da melhor maneira que nós pudermos, ok? Então, com tudo isso em mente, eu gostaria de comunicar a palavra de Deus a vocês nessa noite. Nós estamos no meio de uma série, a série no livro de Filipenses. Na verdade, não no meio, já estamos indo para o final. Nós entramos hoje no último capítulo, no capítulo 4. E o interessante é que, quando nós escolhemos o tema dessa série, quase 3 meses atrás, nós não sabíamos o que viria pela frente. E o tema da série é a arte do contentamento. Como podemos encontrar contentamento, propósito em meio às adversidades da vida? Esse é o tema da nossa série. E nós falamos durante toda a série, nós sabemos que a adversidade vem um dia ou outro. E nós temos experimentado disso, momento de adversidade. Então, como nós podemos, a nossa pergunta hoje, talvez a pergunta da série vai ressoar muito forte no nosso coração hoje. Como eu posso encontrar contentamento? E contentamento é uma arte. Paulo fala que ele aprendeu a viver contente. Como eu posso encontrar propósito, alegria no meio de toda essa situação? E nós vamos ler o texto hoje que se encontra no capítulo 4 de Filipenses, do versículo 1 ao 7. Eu dividi esse texto em 3 partes e eu gostaria de falar como o cristão ele deve se comportar em tempo de crise e no tempo de adversidade. Como devem ser as nossas atitudes, as nossas ações, nossos comportamentos em tempos adversos. E eu queria começar lendo versículos 1 e 2, aonde Paulo fala assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Eu li até um pouquinho mais, eu li até o versículo 3. Vamos orar para que Deus possa falar conosco através da sua palavra de forma clara nesse dia de domingo. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, te agradecemos porque mesmo no meio de crise e adversidade, nós sabemos que o Senhor é Deus. Nós sabemos que o Senhor continua governando poderosamente sobre todas as coisas. Aquieta os nossos corações, usa a sua palavra para falar com os teus filhos, usa a tua palavra para animá-los, para exortá-los, para ensiná-los. Nós queremos crescer no Senhor, que eu seja instrumento da graça do Senhor, para que eu possa trazer edificação à minha vida e à tua igreja através da tua palavra. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados e nossas falhas. Assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, a primeira atitude que nós como cristãos devemos ter em tempo de adversidade, em tempo de crise, é amar o próximo com o amor de Cristo. Não tem como não perceber o coração, o amor de Paulo pela igreja de Filipos. Paulo, ele amava aquela igreja, Paulo, ele amava o próximo com o amor de Cristo, com as afeições de Cristo. E assim também nós devemos fazer em todo o tempo, não é somente agora, mas especialmente em tempos de crise, nós devemos amar o nosso próximo com o amor de Cristo. Lembre-se, Paulo escreve essa carta preso, provavelmente de uma prisão romana, mas mesmo em tempos... mesmo apesar da distância e apesar do sofrimento que ele estava passando por estar preso injustamente, a gente vê que isso não é impeditivo para que Paulo demonstre, expresse o seu amor por aquela igreja, expresse a sua alegria com aquela igreja, a saudade que ele tem, a sua afeição por aqueles irmãos. Veja as palavras que Paulo usa: vocês são minha alegria.
Vocês são a minha coroa. Paulo se alegrava naquela igreja, Paulo se alegrava com aqueles irmãos. Ver o crescimento espiritual da igreja de Filipos já era para Paulo, de uma certa forma, como a sua própria coroa, como o seu próprio prêmio. Ele sabia que um dia ele receberia de Deus a recompensa das mãos do próprio Cristo, mas ver aquela igreja se desenvolvendo, ter a irmandade daquelas pessoas, ter a amizade daquelas pessoas que se tornaram uma com Paulo, que ajudaram no momento da tribulação, para Paulo já era um grande prêmio, já era uma grande alegria, já era algo de valor nessa vida, algo muito valoroso. Uma das marcas do tempo que nós temos vivido, onde muitos chamam de modernidade, e alguns filósofos vão chamar de modernidade líquida, uma das marcas que alguns filósofos dizem de nosso tempo, é que nós muitas vezes amamos as coisas e usamos as pessoas. Nós amamos as coisas e nós usamos as pessoas. E uma coisa boa que nós temos visto surgir nesse tempo, nessa situação que nós temos passado, é ver a preocupação que as pessoas têm tido uma com as outras. Um sentimento tem se aflorado, no nosso meio, onde muitas vezes nós vemos pessoas falando assim, ok, eu poderia sair, ir até um outro lugar, eu poderia sair, fazer tal coisa, mas eu não vou fazer porque eu estou pensando em outra pessoa, porque talvez eu seja saudável e não aconteça nada comigo, mas eu posso infectar, eu posso ser um transmissor desse vírus, então eu vou privar da minha liberdade pelo bem de outro e pelo bem da própria sociedade. E isso é muito bom. A gente tem acompanhado isso, muitas pessoas têm levado isso muito a sério. Nós temos visto nas mídias sociais pessoas falando o tempo todo, preocupe-se com o próximo, não pense somente em você. Mas deixa eu te fazer um alerta, algo importante. Coronavírus vai passar. Esse vírus, nós não sabemos quanto tempo ele vai durar, tem projeções, mas nós sabemos que 3 meses, 4 meses vai ser algo que vai ter ficado para trás. Vai ter deixado as suas consequências, mas ele vai ter ficado para trás. E se a sua compaixão, se o seu amor pelo próximo, ou se o seu ato de se negar, está baseado sobre essa situação que nós temos passado, assim que esse vírus acabar ou ele abrandar, os seus sentimentos também pelo próximo, ele vai, da mesma forma, vai se abrandar. O seu amor, a sua compaixão pelo próximo, ele vai também se diminuir, se esvair, ele vai sumindo. Paulo, ele nos ensina algo. Ele amava aquela igreja. Paulo, ele tinha saudades daquela igreja. Paulo, ele se alegrava com aquela igreja, porque ele sabia, preste atenção nisso, que aquele era o povo de Deus que foi comprado por um alto preço pelo sangue de Jesus na cruz. Que aquele povo era a menina dos olhos de Deus. Era um povo que foi amado e redimido por Deus. Então eu quero que você entenda que o ponto de partida do amor cristão, da nossa abnegação, de eu deixar de fazer algo, vai ser sempre a cruz de Cristo. Amamos ao que Cristo ama. Amamos porque fomos amados na cruz. Amamos e nos importamos porque Deus assim fez conosco. Temos compaixão das pessoas, pois Cristo se compadeceu de nós. Um dia entrou no nosso mundo, veio nesse mundo mortal, se infectou de uma certa forma, tomou o nosso pecado sobre si para que nós pudéssemos ser puros diante de Deus, ser justificados diante de Deus. Por isso nós nos compadecemos. Esse tem que ser o ponto de partida. Se o amor que você tem, se a compaixão que você tem está baseado sobre essa situação, eu quero te informar que isso vai passar. Cristão, o seu ponto de partida para o amor, para a abnegação, é a cruz de Cristo. Que esse seja o sentimento que domine o meu e o seu coração nesse tempo. Somente assim nós conseguiremos dobrar os nossos joelhos e orarmos pelos nossos irmãos, orarmos pelo mundo, orar pela Itália, orar pela China, orar por todos esses países e pelo nosso Brasil que está sendo assolado. Somente assim nós vamos conseguir não pensar somente em nós, mas ligarmos para as pessoas e oferecer a nossa ajuda. Falar, olha, como você está, meu irmão? Como você está, meu amigo? Eu estou aqui para ajudá-los. Que nesse tempo difícil, o amor de Cristo nos leve a repartir o que nós temos. O amor de Cristo nos leve a fazer isso. Porque Cristo se entregou por nós.
a pensar mais no nosso próximo do que nós mesmos. Que nós não venhamos a agir como o mundo de forma inconsequente, preocupado, saindo, comprando tudo, não pensando no próximo, mas que o nosso olhar próximo seja um olhar sacrificial. E esse olhar só pode vir da cruz de Cristo. E que nesse tempo nós não nos esqueçamos de que nós temos a mensagem de esperança para o mundo. Que nós possamos dar. Que nós possamos repartir até do nosso dinheiro, se preciso for. Que nós possamos ter o coração de Cristo pulsando em nós. Eu recebi uma mensagem de um irmão da igreja ontem de noite, falando: pastor, eu quero dizer que eu tenho um pouco de dinheiro guardado, não é muito, mas se tiver alguém da igreja passando por alguma adversidade e precisando de algo, eu estou aqui para servir. São pessoas assim que nós precisamos ver nesse tempo. Eu tenho certeza que esse irmão faz isso porque ele sente o amor de Cristo pela igreja. Paulo, quando ele deu conselhos para a igreja de Gálatas, ele falou assim, preste atenção: portanto, enquanto temos oportunidade, ou seja, enquanto você puder, quando você for capaz, façamos o bem a todos. A todos. Depois ele diz, especialmente aos da família da fé. Nós devemos, se nós pudermos, fazer o bem a todos, não somente aos cristãos, a todos. Independente de religião, independente se pensa politicamente igual a você ou não, a todos. Mas, Paulo fala, especialmente a da família da fé. Se você sabe de algum irmão que está passando por dificuldade, faça o bem a ele, ajude-o. Eu estou certo que vocês assim agirão. E um dos pontos de fazer o bem a todos, Paulo, ele se preocupa aqui, é viver em harmonia. Viver de uma forma que ajude os nossos irmãos a crescer na fé. E Paulo, nós já vimos isso em alguns capítulos anteriores, ele sabia que algo naquela igreja de Filipos não estava caminhando bem. Ele sabia que existia, estava começando a acontecer divisões e facções dentro daquela comunidade. E Paulo tinha um coração, ele tinha um amor muito grande por aquela igreja que ele próprio plantou. E por vezes nessa carta nós vemos Paulo falando sobre unidade: estejam unidos, pense como Cristo, que a si mesmo não se considerou, mas se humilhou, se fez homem, se fez em forma de servo, como escravo. Coloque o outro, o interesse do outro acima do seu. E agora parece que Paulo chega no ponto onde ele precisa expor a situação. Paulo coloca a situação, ele fala de duas irmãs, né? Ele roga que Evódia e Sintique, que elas vivam em harmonia. Essas irmãs eram irmãs que estavam tendo problemas dentro da igreja. E o interessante é que Paulo não finge que não tem nada acontecendo, mas ele fala a verdade em amor. Ele pede para que essas duas irmãs muito queridas, que provavelmente estavam com ele, com Paulo, desde o começo daquela igreja, ou seja, eram irmãs amadas e eram influentes, ele roga para que elas vivam em harmonia. É como se estivesse implorando: vivam em harmonia. E amigo, nós temos que entender, eu já comentei isso uma vez, que desentendimentos, que ideias contrárias, que alguns atritos são totalmente normais de acontecer dentro da igreja. Às vezes nós temos uma ideia um pouco errônea de achar que isso não pode acontecer dentro da igreja. Isso vai acontecer dentro da igreja, porque nós temos um corpo. Se você pensar a igreja, é um corpo de várias pessoas que vieram de locais diferentes, com pensamentos diferentes, com histórias diferentes, e que Deus une elas como um corpo. A questão não é se isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Certamente já aconteceu com você, já aconteceu comigo, muitas situações onde eu penso diferente do irmão e muitas vezes pode causar um certo atrito. A questão não é se vai acontecer, a questão é como nós vamos lidar com essas situações. E Paulo aqui, o que o aflige, eu creio mais ainda, é porque ele está longe, ele está preso a muita distância, ele sabe que possivelmente ele não vai conseguir chegar até ali. Então ele pede a um companheiro de julgo dele, a um companheiro de caminhada, que o ajude a resolver essa situação. Aquelas irmãs eram preciosas, elas eram salvas, eram cristãs, eram crentes. Paulo falou: eu conheço essas irmãs, elas foram companheiras de julgo, elas foram compradas pelo sangue de Cristo. Vê a afeição de Paulo. Paulo fala: o nome delas está no livro da vida, como que ele falou, elas são crentes, elas creem em Jesus. Ajude-os a resolver essa situação. E esse é um ponto importante que todo cristão
pertencente à igreja de Cristo Jesus deve entender. Você, que um dia foi reconciliado por Cristo, com Cristo, reconciliado com Deus através de Cristo, você também é um agente de paz, de reconciliação nesse mundo. Não somente na igreja, nesse mundo. E a pergunta que eu quero fazer a você é se você, porque isso está dentro de amar ao próximo como a Cristo, você promove a paz, você promove a harmonia dentro da igreja, dentro da sua casa, no local do seu trabalho, ou você é um agente de intriga? Você é conhecido como alguém que coloca lenha na fogueira e você deixa o circo pegar fogo para ver até onde que vai dar. E eu creio que muitas vezes tem pessoas que não sabem como lidar com as situações e elas acabam, por não saber como lidar, sendo um agente que, em vez de trazer paz, vai trazer mais intriga. Então eu gostaria de deixar alguns conselhos bem práticos que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada como cristã, para você, quando você se deparar com situações como essas, de irmãs e irmãos, que muitas vezes vai acontecer dentro da igreja, irmãos com irmãs, que não pensam da mesma forma, de irmãos que não conseguem caminhar junto. Quando alguém chegar até você se queixando de uma certa situação com irmãos da igreja ou com a própria liderança da igreja, eu quero te dar alguns passos, são 5 passos e são práticos. Primeira coisa, se alguém então te procurar, se queixando, falando que tem alguma situação que está incomodando, se sentindo chateado, magoado, o primeiro ponto, ore. Peça para Deus intervir nessa situação. Peça para a graça de Deus agir sobre essa situação. Ore também para que Deus te dê sabedoria, para que você possa instruir com uma sabedoria do alto, não com uma sabedoria, como fala Tiago, né, carnal, terrena, não com a sua própria sabedoria. Segundo, importante, não tome partido. Toda história tem 2 lados. Nós precisamos agir com parcialidade. E geralmente quem nos procura que é mais amigo nosso. Então muitas vezes nós acabamos tomando as dores daquela pessoa de forma precipitada e nós nos esquecemos que existe um outro lado da história e nós precisamos ser imparcial, né? Nós precisamos agir com imparcialidade, não com parcialidade. Desculpa, nós precisamos ser imparcial. Nós precisamos ouvir os 2 lados da história e ver se realmente aquela história é daquela maneira. O terceiro, não coloque lenha na fogueira. Cuidado com os comentários. Muitas vezes aquela pessoa está magoada e qualquer comentário pode ser uma coisa que vai dar mais combustível para ela. E muitas vezes a pessoa expõe a situação e você fala, realmente, você foi muito machucado. E a pessoa, então, ela acha ali mais combustível para aquela dor dela. Quarto, conecte as 2 pessoas. Veja, como nós falamos, né? Veja se o outro lado da história já sabe o que aconteceu. Eu acho engraçado que muitas vezes pessoas, elas estão com problema, fulano está com problema com ciclano, mas o fulano nunca chega para falar com o ciclano de algo que ele fez e que a machucou. Então ele não dá oportunidade para que o outro se desculpe, se ele errou realmente, porque muitas vezes, às vezes a pessoa não fez por maldade, mas muitas vezes ela precisa se redimir, muitas vezes ela fez por maldade. Então nós precisamos conectar essas 2 pessoas. Se a pessoa te procurou e se ela está com problema com outra pessoa e ela não falou, você deve orientá-la, converse com seu irmão. Talvez era isso que Paulo estava falando para aquele irmão de julgo. Conecte essas pessoas, sente junto com elas para conversar, coloque elas para conversar junto uma com as outras. Como Paulo fala, elas são cristãs, elas são crentes, elas vão conseguir reconciliar essa situação. E caso uma dessas pessoas, ou essa pessoa que está te procurando, não queira procurar essa outra pessoa, não a ouça mais. Isso é muito sábio, você falar, se você não vai falar com a pessoa que você tem problema, não traga esse problema para mim, porque esse é o passo que você tem que tomar. Nós precisamos, gente, falar a verdade em amor uns aos outros. Nós precisamos falar, como Paulo estava fazendo aqui, falar a verdade em amor uns aos outros. Paulo expõe o problema, expõe os nomes na carta, porque aquilo era algo que precisava ser resolvido. E o 5º ponto, lembre-as do Evangelho. Lembre essas pessoas que Cristo perdoou uma dívida delas que era imperdoável. Lembre elas quem elas eram sem Cristo, sem a sua graça.
Lembre que elas são pecadoras que foram redimidas somente pela graça de Cristo. E como a parábola que Jesus conta, se Deus perdoa uma dívida nossa que é infinita, por que nós não podemos perdoar uma dívida de um irmão falho como nós? Então Paulo ele aconselha, pede para aqueles irmãos, cuide dessa situação, porque os cristãos não devem ser lembrados por serem pessoas rixosas, por serem pessoas briguentas, por serem pessoas fuxiqueiras, mas eles devem ser lembrados como pessoas amáveis, alegres e esperançosas. Nesse tempo, que as pessoas possam olhar para nós e ver pessoas amáveis, alegres e esperançosas. Nós não queremos ser triunfalistas, como se nós não nos importássemos com o que está acontecendo, vivendo como se nós não estivéssemos nesse mundo, mas como cidadãos dos céus que estão erradicados na terra, nós devemos viver de uma forma que aponte para o Evangelho de Cristo. Nós devemos viver de uma forma que mostre que a nossa esperança ela transcende as coisas dessa terra. Nós nos importamos sim com o que acontecemos, mas nós precisamos nos alegrar, porque a alegria é um fruto do Espírito. Então vai ser algo natural. A nossa esperança ela vem de Cristo. E essa é a segunda atitude que nós devemos buscar em tempo de crise. A primeira é amar o nosso próximo de uma forma sacrificial. A segunda é que nós devemos renovar a nossa alegria e sermos pessoas amáveis. Continuando o texto, versículo 4, Paulo fala assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Talvez não vejamos muitos motivos para nos alegrar nesse tempo. Talvez você possa estar se perguntando: como eu posso me alegrar com tantas más notícias? Talvez seja uma pergunta autêntica, de muitas pessoas. Como eu posso me alegrar com tantas más notícias? Como eu posso me alegrar com tanta incerteza em relação à saúde dos meus familiares? Como eu posso me alegrar com tanta incerteza na parte das finanças? Eu não sei se meu trabalho vai continuar. Eu sou um autônomo, eu não sei como eu vou pagar minhas contas do mês que vem. Eu não sei se a empresa que eu estou trabalhando vai continuar. O que vai acontecer com ela? O mercado já não estava muito bom. Talvez sejam perguntas que você está fazendo e talvez nesse momento você se pergunte: como eu posso me alegrar? Como eu posso me alegrar igual Paulo está falando? Mas eu quero te lembrar que Paulo, quando ele escreve essas palavras, alegrem-se no Senhor, e é por isso que a gente está estudando essa carta, como Paulo da prisão, injustamente sofrendo perseguição, como ele pode falar tanto de alegria? Paulo fala mais de 16 vezes sobre alegria nessa carta. Como Paulo da prisão pode falar sobre alegria? E sabendo que possivelmente ele seria condenado. Porque a prisão, como nós já dissemos no tempo dos Césares, ela era uma espera pelo julgamento que viria a acontecer. Se Paulo fosse condenado, que ele sabia que estava prestes a acontecer, ele perderia sua cabeça, o que aconteceu com Paulo. E como Paulo, sabendo de toda essa situação, poderia falar sobre alegria com aquela igreja? E Paulo também, ele sabia que aquela igreja já estava vivendo dias sombrios de perseguição. Nós vimos no final do capítulo 1 que Paulo fala que aquela igreja não somente recebeu a graça de ouvir o Evangelho, mas de sofrer pelas coisas de Cristo. Aquela igreja já estava sofrendo perseguição. Nós sabemos que a igreja do primeiro e segundo século, ela sofreu terrivelmente. Pessoas foram mortas simplesmente por se dizerem cristãs. E Paulo, ainda assim, vendo todo esse cenário sombrio, um futuro que talvez ali não seria dos melhores, olhando humanamente, ele diz: eu sei o que eu estou dizendo. Eu pensei em tudo que possivelmente pode acontecer com vocês. Entretanto, alegrem-se. Novamente eu digo, alegrem-se. Como eles poderiam se alegrar? Como nós podemos nos alegrar nesse tempo? No começo do versículo que nós lemos agora, fala: alegrem-se sempre no Senhor. A alegria cristã, ela tem a sua base num Deus que nunca muda, mas que a tudo pode mudar. Vou falar mais uma vez. A alegria cristã, ela tem a sua base em um Deus que nunca muda, mas que a tudo pode mudar. Nós precisamos nos lembrar nesse tempo dos atributos de Deus. Nosso Deus é um Deus onipotente. Nosso Deus é um Deus onisciente que está em todos os lugares. Nosso Deus é um Deus onisciente que sabe de todas as coisas.
E o nosso Deus é um Deus onipresente, que está em todos os lugares. Lembra do Salmo 139, quando o salmista fala: Deus, se eu subir aos céus, mais alto dos céus, ali o Senhor estaria comigo também. Se eu descer as mais profundezas da terra, ali o Senhor estaria comigo também. Se eu tomar as asas da alvorada e for para longe, ali o Senhor estaria comigo também. Para onde eu posso ir, que a tua presença não vai me acompanhar, que o Senhor não estará lá? Essa é a pergunta que talvez nós devemos nos lembrar. É a verdade que Deus, Ele é onipotente, Ele tem poder para todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele comanda todas as coisas, Ele é onipresente. E além disso, a base para a nossa alegria, e nós temos falado bastante disso nesse tempo, é que a alegria, ela é um fruto do Espírito Santo que habita no cristão. A alegria é um fruto gerado pelo Espírito Santo. Então isso quer dizer que a alegria do cristão não é algo que está atrelado a algo externo, fora de mim, mas é algo que é produzido internamente. Um cristão, ele tem que olhar para toda essa situação adversa e ainda assim ele tem que ver motivos de alegria, porque a alegria dele é produzida por dentro, ele não se desespera. Um não cristão, ele olha para toda essa situação e ele tenta se agarrar a alguns tocos de esperança, mas que ele sabe que possivelmente não são capazes de gerar uma alegria verdadeira na vida dele. O cristão olha para tudo isso que está acontecendo e ele ainda diz para a sua alma: canta ao Senhor, cante ao Senhor, porque se perturba dentro de mim, minha alma. Cante ao Senhor, espera no Senhor, porque você ainda louvará. O cristão consegue olhar para toda a situação e cantar, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. E que nessa situação, gente, nós possamos aproveitar todo esse cenário de desesperança para anunciar as boas novas do Evangelho ao mundo. A mensagem de primeira importância que eu e você, que nós temos nesse tempo, não é coronavírus. Nós não queremos ser alienados, como nós falamos, mas a mensagem de primeira importância que nós temos, e que continua sendo do cristão, é que o Evangelho de Jesus é poderoso para salvar todas as coisas, que Deus já fez coisas maravilhosas na história, nós estamos firmados no que Jesus fez na cruz, mas que Deus ainda vai restaurar todas as coisas. O mundo precisa ouvir mensagens de esperança nesse tempo, e a única mensagem que realmente ela ela não sucumbe diante de todas as situações, que ela não se abala, é a mensagem do Evangelho, que ela já previa que nós passaríamos dias difíceis. E com essa certeza na mente e no coração, o cristão se torna alguém moderado. O cristão se torna alguém amável. Essas são qualidades que devem ser vistas pelo mundo nos cristãos. Alguém moderado, alguém amável. Por quê? Paulo fala, porque perto está o Senhor, e nós sabemos que perto está o Senhor. Então a minha oração é que nesse tempo você experimente o que Paulo está falando sobre perto está o Senhor. Isso pode ter dois sentidos. Perto está o Senhor, de proximidade, né? de proximidade, de aconchego, e perto está o Senhor em relação à vinda do Senhor. Ontem, num de nossos grupos de comunidades missionais, eu li um relato de uma irmã, eu achei muito interessante, ela falando que ela estava lendo a Bíblia, e ela ajoelhou para orar, e ela sentiu a presença do Senhor de uma forma muito forte nesse tempo, ela estava muito feliz. Que a minha oração é que nesse tempo nós sejamos tomados por momentos como esse, onde nós percebamos que o Senhor está perto de nós, que o Senhor não está longe, que nós possamos perceber a presença de Deus através do Santo Espírito em nós, e do outro lado que nós mantenhamos em mente que perto está o Senhor, que isso tudo só mostra, como Jesus falou, que nós já estamos nos finais dos tempos. Isso não é o escapismo, mas é uma realidade. Esse mundo, da forma que está, ele não vai subsistir para sempre. Deus tem a promessa de fazer todas as coisas novas um dia. Então que nesse tempo nós possamos clamar, volta, faz todas as coisas novas. Que nós possamos ansiar pela vinda de Cristo. Viva cada dia da sua vida, esperando pela volta de Cristo. Anseie por isso. Que nós possamos ansiar, porque esse dia vai ser glorioso para os cristãos. E a terceira e última atitude que eu quero salientar nesse texto com vocês em tempo de crise é: combatam o medo e a ansiedade com muita oração. Mais uma vez, combatam o medo e a ansiedade com muita oração. Paulo termina nesse texto que nós estamos lendo, agora do 6 ao 7, ele fala assim:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, existe um certo nível de ansiedade que é normal, que é natural da vida do homem. Antes de eu fazer um teste, antes de eu saber um resultado de algo, existe uma ansiedade que é natural, de eu ficar ansioso, de eu ficar esperando. Quando nós olhamos para todo esse cenário, é natural um certo tipo de ansiedade, de apreensão, de falar o que vai acontecer. Mas existe uma ansiedade, um medo que a Bíblia condena, que nós não devemos deixar que isso nos consuma, que é exatamente uma ansiedade, um medo que consome a nossa fé, a nossa vida. E talvez você esteja lutando com essa ansiedade, com esse medo nesses dias. E talvez, mais cedo ou mais tarde, eu vou lutar com isso. E por vezes eu tenho que me lembrar que Deus está no controle de tudo. Existe uma outra pandemia que já tem acontecido no mundo nos últimos tempos, que é chamada crise de ansiedade. Uma crise que tem levado muitas pessoas à depressão. Essa crise de ansiedade, ela é caracterizada por uma profunda sensação de insegurança, de medo, de descontrole. As pesquisas dizem que 1 em cada 10 pessoas, elas sofrem com essa situação. 20 milhões de brasileiros sofrem com essa situação. Se você tirar crianças, que infelizmente têm sido assoladas também, muitas crianças já têm crise de ansiedade, que sofrem algum transtorno. Mas se você tirar as crianças, provavelmente 1 em cada 8 brasileiros estão sofrendo crises de ansiedade. E talvez você esteja me ouvindo, talvez você está lutando com isso. E eu não quero te recriminar, porque eu sei que nós vivemos num mundo caído. E talvez nesses dias você pode estar lutando com isso de uma forma ainda mais difícil. A preocupação com o amanhã, o que vai ser do amanhã. A preocupação com a sua saúde, com a saúde de seus queridos. A preocupação, como nós falamos aqui, com o seu trabalho, com as suas contas. Gente, isso tudo tem batido na porta da casa de todo mundo. Essa incerteza com dados, com notícias. E essa é a luta que todos nós estamos enfrentando e vamos enfrentar nesses dias. E talvez você, por tempos, tenha lutado com isso. Talvez você possa já estar fazendo tratamentos com terapeutas, com psicólogos, com psiquiatras. Existem muitos pastores que não são totalmente a favor disso. Existe realmente uma linha perigosa nisso tudo, dependendo com quem o que você está ouvindo. Mas eu não quero entrar nesse ponto. E do outro lado, existem outros pastores que se parecem mais com terapeutas e psicólogos do que com pastores. E eu creio que o meu trabalho, o meu chamado, o chamado de cada pastor, é expor o que a palavra de Deus fala. Eu não tenho que entrar numa área que não é minha área. Eu não tenho que agir como psicólogo. Eu não tenho que agir como um terapeuta. Eu tenho que agir como um pastor. Eu tenho que expor a minha ferramenta, a ferramenta que Deus me deu para trabalhar e aconselhar segundo essa ferramenta. E a ferramenta é a Bíblia. E eu quero expor para você o que Paulo dá de conselhos para aquela igreja que estava sofrendo com ansiedade, com medo da perseguição, os mesmos conselhos que Paulo dá para aquela igreja. Paulo fala que para não viver ansiosos por coisa alguma, aquela igreja precisava em tudo apresentar a Deus os seus pedidos através de oração. Paulo fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Como ele fala assim, não andem ansiosos por nada. Como que você faz isso? Em tudo, orando a Deus, suplicando com ações de graças. Então, nesse tempo, ore com súplicas, ore com ações de graças, como Paulo fala. Quanto mais você orar, menos espaço a ansiedade terá no seu coração. Quanto mais eu e você, quanto mais nós orarmos pessoalmente, uns pelos outros, pela igreja, menos o espaço a ansiedade e o medo terão no nosso coração.
Ore com súplicas, como ele fala. Ore uma oração persistente. Bata a porta, peça ao Senhor, continue, clame. Fala, Senhor, me ajude. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dê socorro. Não tem problema orar assim. Nós vemos os salmos, eles são uma exposição disso. Quantos salmos o salmista está ali suplicando, orando a Deus. Senhor, até quando o Senhor vai se emudecer? Até quando o Senhor vai me deixar sofrendo? Até quando os ímpios vão rir de mim? Era súplica. Charles Spurgeon, pregador do século XVIII, ele diz que o nosso Deus não somente ouve a oração, mas ele sente prazer em ouvi-la. Ele não se esquece do clamor dos aflitos. Deus tem prazer na minha e na sua oração. Deus tem prazer na minha e na sua súplica. Deus não se esquece do nosso clamor. Deus não se esquece do clamor dos aflitos. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se você é filho, se achegue diante de Deus. Leve todas as suas súplicas, insista, persista na oração. E como Jesus fala, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai Celestial. Se você pedir, Ele vai dar prontamente para você aquilo que Ele sabe que é necessário. Jesus fala, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial. Creia nisso. Peça ao Senhor. Ore também com ações de graças. 2 tipos de oração nesse tempo. Súplica, uma oração constante, persistente, e oração com ações de graças. Todo o tempo também, lembre-se do que o Senhor já fez na sua vida. Lembre-se da salvação, da obra maior que ninguém pode tirar da mão de Jesus. Lembre-se de onde Jesus te tirou um dia. Agradeça. Traga à memória coisas que você pode agradecer. Agradeça pela sua casa. Agradeça pela sua família. Agradeça pelos seus amigos. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça pela saúde que você tem. Pedro, ele dá um conselho para a igreja também que sofria perseguição no primeiro século. Ele fala assim para aquela igreja: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O que nós devemos fazer com a ansiedade é como lançar. É como tirá-la dos nossos ombros e lançar diante de Deus. Lança sobre ele. Não segure com você. Coloca na mão de Deus. Nada é pesado demais para Deus. Deus, ele carrega o peso do mundo todo com um dedo. Então, lance diante de Deus toda a sua ansiedade. Por quê? Pedro fala, porque Deus tem cuidado de nós. A única maneira de nós combatermos a ansiedade e o medo que virá nesse tempo nas nossas vidas é com oração e com a palavra de Deus. O restante pode ajudar. Alguns conselhos de psicólogos ajudam, tem sua parte. Alguns conselhos de terapeutas têm sua parte. Alguns remédios são paliativos, são temporários. Então, muitos vão ajudar, são importantes, talvez em fases da vida que pessoas estão vivendo, mas o que nós precisamos nos lembrar, que a Bíblia nos ensina, que a maior arma contra a oração, contra a ansiedade, é a oração. Então, ore nesse tempo, coloque seu coração diante do Senhor. Conte com a nossa oração também. Um certo pastor, certa vez, disse, ansiedade e oração são mais opostos entre si do que água e fogo. Mais uma vez, ansiedade e oração são mais opostos entre si do que água e fogo. E quando a oração, quando ela substitui a preocupação na nossa vida, a paz de Deus, é o que Paulo fala, que excede todo entendimento, ela assume o controle. E ela começa a atuar na nossa vida como uma sentinela, como uma torre, impedindo que a nossa mente e que as nossas emoções, que a emoção do cristão, sejam subjugadas, sejam vencidas pelas crises de medo, de ansiedade e de insegurança. E eu não tenho dúvida que a nossa fé em Deus, ela está sendo e vai ser apurada nesses dias de uma forma muito especial, né? Um irmão da nossa igreja compartilhou um pensamento, um texto comigo, acho que ontem, que eu achei muito válido para esse momento que nós estamos passando. Um momento onde que nós seremos pressionados, um momento onde nós seremos espremidos muitas vezes, mas que nós sabemos que o cristão, nós devemos lembrar que o cristão, ele pode ter, e ele tem uma esperança que é viva, e ele vai ser transformado por Deus de glória em glória. A citação num rapaz que chama Christian Chen, e diz assim, sobre o carvão e diamante. Ele fala, carvão e diamantes
revelam o sublime, misterioso, paciente, cuidado de um artífice com mãos habilidosas. Como explicar que um caríssimo diamante, que por nós é apreciado pelo seu brilho e pela sua luz, fora antes um frágil, opaco e negro pedaço de carvão? Ambos são compostos pelo mesmo elemento, o carbono, mas tendo como fundamental diferença o processo pelo qual eles passaram. Escondido no interior da terra por anos a fio, sendo submetido a pressões descomunais e temperaturas altíssimas, um desprezível pedaço de carvão é transformado na mais bela e mais forte de todas as pedras preciosas, o diamante. Que a nossa fé possa ser provada e ser apurada por Deus nesses dias. Que nós possamos ser purificados de tudo aquilo que muitas vezes gera incredulidade e gera falta de fé no nosso coração. E se você precisa de fé, peça a Deus, que a tudo dá. Eu termino com 2 versículos e depois eu quero orar por você. Primeiro eu lembro as palavras de Jesus aos seus discípulos, numa situação também muito difícil, quando Jesus iria para a cruz, seus discípulos estavam desesperados. Jesus lhes diz assim: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz de Jesus é diferente da paz do mundo, né? É uma paz que não está sobre as situações, mas é uma paz que é própria de Cristo, que foi provada, que foi dada a nós através do Espírito Santo. Então Jesus nos deu a sua paz. E o último versículo que Paulo fala em Romanos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança que nós temos em Cristo. Alegre-se nisso. Sede paciente na tribulação. Precisamos ser muito pacientes nesse tempo. Precisamos ser muito pacientes nesse tempo. E perseverai na oração. Persevera na oração, que ela é a maior arma contra o medo e contra a ansiedade. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos teus ensinamentos. Nós temos vivido dias difíceis sobre a face da terra. Nós temos vivido dias assombrosos, dias de incertezas. Mas nós, como cristãos, não estamos acima disso tudo, mas nós temos uma esperança que transcende isso tudo, que é Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é o motivo da nossa alegria. Nós sabemos que nós temos um Deus que é imutável, que é eterno, que nada muda, mas que pode mudar todas as coisas. Com esse pensamento, Deus, que nós possamos viver esses dias, Deus, com amor como de Cristo pelo nosso próximo, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a viver de forma sacrificial, tendo como ponto de partida a cruz de Cristo. Deus, nós pedimos isso ao Senhor, que sejamos também pessoas amáveis e pessoas alegres, Deus, no meio desse tempo, Deus, que nós não sejamos carrancudos, que nós não sejamos como pessoas sem esperanças, Deus, mas que nós possamos demonstrar ao mundo que nós temos uma esperança que é viva e que nós possamos compartilhar essa esperança com os outros, que nós não devemos guardar essas verdades eternas conosco. Em terceiro lugar, Deus, nos ajude, Deus, a combater a ansiedade com medo, com muita oração, sabendo que o Senhor está próximo, orando o tempo todo, pedindo, suplicando, lembrando do que o Senhor já fez, corações de ação de graças. Nós pedimos assim: eu peço que o Senhor guarde a tua igreja, não só a igreja do Redentor, mas toda a igreja espalhada sobre a face da terra que tem sofrido nesses dias. Guarde-os, Deus, livre-os do mal, mas livre-os do mal maior, Deus, de se enfraquecer na fé, Deus. Guarde os corpos, mas também guarde as mentes, Deus, guarde os corações, Pai. Tenha misericórdia de nós, Deus, olhe para nós, Deus, tenha misericórdia de todo mundo, tenha misericórdia daqueles que sofrem nesses dias, Pai. Abrevie esse tempo, Deus, sobre a face da terra. E Maranata, Senhor, volte logo, Senhor. Nós esperamos e ansiamos pelo dia onde o Senhor vai fazer todas as coisas novas e nós reinaremos com o Senhor pela eternidade, Deus. Que o nosso coração possa ansiar por isso a cada dia. Esteja perto do teu povo, Deus, nesse tempo, Pai. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém.